O tema do vídeo de hoje é contrato de namoro. Você sabe para que ele serve e quais são os seus limites? Então fica comigo que eu vou te explicar. Meu nome é doutora Paloma Gonzalez, eu sou advogada especialista em direito de família e sucessões e aqui nesse canal você entende melhor os seus direitos. Então já aproveita para se inscrever aqui. E hoje vamos falar então sobre o contrato de namoro. O contrato de namoro é um documento utilizado para declarar que não existe uma união estável entre as partes. E é interessante porque o contrato de namoro, na verdade, acaba tratando muito mais sobre união estável do que sobre namoro propriamente dito. A principal finalidade dele é justamente afastar a caracterização da união estável. Então, nesse documento, as partes declaram que não estão presentes os requisitos exigidos para o reconhecimento da união estável. E quais são esses requisitos? Trata-se de uma relação pública duradoura e com intenção de constituir família? Ou seja, no contrato, as partes afirmam que aquela relação não se enquadra nessas características. E quando falamos em relação pública, significa que todo mundo sabe. E quando a gente fala em relação pública, significa que as pessoas sabem que vocês são um casal. Duradoura significa que não se trata apenas de um relacionamento casual ou passageiro. Existe uma convivência afetiva que já se mantém há algum tempo. O que significa intenção de constituir família? Muita gente pensa que isso tem relação com ter filhos, mas não é só isso. Família é uma formação de um núcleo de vida em comum. É quando duas pessoas compartilham projetos, responsabilidades, uma vida mesmo em conjunto, criando um lar. E isso não depende só de filhos para existir. Portanto, o contrato de namoro busca afastar esses elementos que caracterizam a união estável. Mas por que alguém faz esse contrato? Normalmente é para evitar discussão futura sobre eventual reconhecimento de união estável, especialmente quando existem questões patrimoniais envolvidas. Mais um ponto de atenção aqui é que isso não é um simples papel assinado, ele precisa ser em formato de escritura pública feita em cartório de notas. Um outro ponto interessante é que esse contrato precisa ter prazo de vigência, então ele não é feito para durar para sempre, e por isso é recomendado que tenha uma data ali de término desse namoro. Mas isso não impede que ele seja renovado posteriormente, mas essa renovação deve ser expressa, não pode ficar apenas subentendida, tem que refazer o contrato com esse novo prazo. E também o que pode acontecer é o contrato ser encerrado antes do prazo previsto. Então imagina que o casal assinou um contrato de namoro hoje, mas daqui a alguns meses ou finalizou esse namoro ou decidiu formalizar uma união estável ou até casar. E aí, nesses casos, precisa providenciar a revogação do contrato de namoro e formalizar a nova situação jurídica. Agora, eu quero fazer uma observação mais importante aqui desse vídeo. Existe um princípio muito conhecido no direito chamado primazia da realidade. E o que isso significa? Significa que nenhum documento é capaz de alterar os fatos da vida real. Então, você pode ter um contrato maravilhoso dizendo que existe apenas namoro ali. Porém, se na prática estiverem presentes todos os requisitos da união estável, o juiz pode sim reconhecer essa união, mesmo diante da existência do contrato de namoro. Em um processo, vão ser apresentadas testemunhas, mensagens, fotografias, publicações, redes sociais, comprovantes da convivência e diversos outros elementos que demonstrem a realidade do relacionamento. Então, só o contrato vai ser inútil nesse caso. Ele possui utilidade e serve como elemento de prova, mas ele precisa refletir aquilo que realmente acontece. Não adianta viver em união estável e acreditar que esse documento vai impedir o reconhecimento dessa situação. Simular um namoro para que não seja constituída a união estável não funciona. O contrato ajuda? Claro, mas ele não prevalece sobre a realidade dos fatos. Por isso, quem pretende utilizar esse instrumento precisa entender que ele deve ser compatível com a forma em que esse relacionamento é vivido no dia a dia. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo. E se você chegou até aqui, os contatos do nosso escritório estão sempre aqui na descrição. Até mais!